Olá, meus nobres. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Bom dia para vocês, ou boa tarde ou boa noite, depende do horário. Quero agradecer a todos vocês pelo apoio aqui no canal Pilastra de Verdades de Fatos do dia a dia. O vídeo de hoje vai ser um vídeo muito interessante. Olha quem está aqui do lado esquerdo da sua tela, olhando para ela do lado esquerdo. Quem? Um dos nossos mestres aqui. Eu posso dizer que o Eustáquio Presley, que é o nome apresentado no canal dele lá, foi um grande ajudador para ativar mais a minha racionalidade. Então, eu mando um fortíssimo abraço a Eustáquio Presley. E eu até digo para vocês, ele só não está maior aqui na plataforma, com um canal bem maior, a capacidade dele é muito grande, porque ele mescla muito os vídeos no canal dele, né? Ele faz uns vídeos que fogem um pouco do tema. É ele, o canal é dele, ele faz o que ele querer. Aí isso impede um pouco, porque as pessoas querem ouvir do mestre Eustáquio Presley falar sobre essa questão do engano das religiões. Falar abertamente sobre o que a religião faz para prejudicar as pessoas aqui no país. O quanto isso é prejudicial. E quando o senhor Eustáquio ele traz um vídeo voltado a este nicho, aí as pessoas vão assistir, porque sabe que ele vai falar algo sensacional sobre essa questão. Eu achei este vídeo muito interessante porque ele aborda um tema aqui muito legal, que diz assim: por que existem ateus? Ele mostra um senhor falando a respeito de uma mulher que depois que aconteceu ali aquele atentado contra as Torres Gêmeas, que morreram aquelas pessoas, aquele ataque terrorista de 11 de setembro ali nos Estados Unidos, ela falou que Deus tinha livrado ela. E aí, vamos ouvir aqui o que esse rapaz diz e o que o senhor Eustáquio já vai falar em seguida, na sequência. Tá? E aí eu vou dando pausa e vou trazendo também o meu argumento. Vamos ouvir. Também feia que eu vou repetir aqui. Uma brasileira estava lá numa daquelas torres gêmeas. Aí ela voltou para o Brasil e foi para a televisão muito emocionada e dizia: foi Deus que me salvou, foi Deus que me salvou. Eu perguntei: mas se salvou você, por que não salvou os outros? Por que ele não fez assim com o dedinho, desviou o avião? Por quê? Por quê? Porque você, lógico, eu não perguntei isso a ela, mas ela estava com inteligência paralisada. Ontem, segunda-feira, fui procurado aqui por um amigo que mora aqui em meu condomínio residencial. Aqui, um vizinho meu, praticamente um vizinho aqui, mora no segundo andar. E aí ele me procurou, ele disse que viu domingo, em um culto, uma pastora fazendo uma crítica aos ateus. Então ele me falou isso aí. Ele foi lá, estava no YouTube, e ali ele, sem querer, viu ali um culto em uma igreja batista aqui em Brasília, e ali ele viu a coincidência. Ele viu uma pastora fazendo uma crítica aos ateus. E aí ele veio aqui, me passou aí
o canal, né? E aí eu acessei aqui em casa e peguei aí a pastora falando sobre os ateus. E aí o que é que eu fiz? Eu expliquei ali no vídeo, né? E resolvi agora fazer aqui no quadro, para que você nunca esqueça, aqui no quadro, o trecho em que aparece a pastora falando sobre ateus. A pastora é da igreja aqui em Brasília, a Igreja Batista Central de Brasília. Igreja Batista Central de Brasília. O culto foi domingo passado, lá no YouTube, um canal lá da igreja, culto dominical. E a pastora realmente lá criticando os ateus. Então vamos trazer isso aqui para o quadro. E eu vou dizer aqui uma coisa a você. Cuidado, muito cuidado com pastores evangélicos, com padres também cristãos. Muito cuidado com eles, porque o que eles dizem não reflete a verdade. E é o que vamos ver facilmente aqui com essa, entre aspas, crítica da pastora evangélica sobre aí os ateus. Vamos aqui ao quadro. Do dono anterior. Ela quer botar do seu jeito. Isso aqui lembra vocês o quê? Alguém que está prestes a reinar neste planeta. E ele está arrumando a casa dele. Ele tem que tirar tudo aquilo que não faz parte dele. Primeiro, riscar Deus. Ele tem que riscar Deus. E as pessoas, tem pessoas que dizem, eu sou ateu. Não existe ateu. Ateu é alguém que está com raivinha de Deus. Você pergunta ao ateu, quando foi que você virou ateu? Ah, depois que aconteceu uma tragédia assim, eu estou com raiva de Deus, não quero mais saber. Ele morreu. Você já viu pessoas que brigam? Dizem assim, fulano morreu. Acabou. O ateu faz isso. Eu já vou refutando essa pastora aqui, muito trouxa, muito bobalhada, que não entende nada de ateu. Talvez ela esteja falando de alguém que tivera uma certa revolta com Deus, que ainda acredita por algum acontecimento e sem conhecimento de causa acabou dizendo eu sou ateu. E depois, por um chuviscozinho, né, no rosto, uma garoazinha, qualquer coisa, não, eu sou ex-ateu. O que mais a gente vê aí na internet é ex-ateu. Quando ela diz que não existe ateu, já mostrou que é leiga todinha. Coitada. Não existe ateu. Eu acho que seria o contrário, né? Talvez não exista pessoas portadoras de uma fé em um Deus, porque também a fé não funciona. Isso prova que todos não aceitam o que são. No fundo, ninguém acredita em nada, mas quer acreditar. E funda um ministério, uma igreja, e vai falar bobeira e baboseira. Aqui foi o trecho desta pastora que o Eustáquio colocou. Ele vai dar a continuidade dele aqui, mas eu preciso refutar este momento aqui. Eu, por exemplo, eu sou ateu. Mas eu não sou ateu porque eu sou revoltado com Deus. Porque existem algumas histórias que eu conto a respeito da minha família, da minha mãe, tudo, a questão toda. Mas não foi o motivo, porque depois que aconteceu o que aconteceu com ela, eu ainda fiquei 13 anos pregando. No dia que minha mãe faleceu, morreu de câncer, 5 dias depois eu estava em cima de uma tribuna de uma igreja quadrangular pregando. E na pregação eu falo assim, vocês pensam que é fácil estar aqui pregando 5 dias depois que a minha mãe falece? Eu falei isso. Tá aí no YouTube. Esta pregação. Tá aí no YouTube. Eu pregando na igreja do Evangelho Quadrangular de um pastor chamado, que é até meu amigo lá na região. Meu amigo considerado, né? Não chegado, mas considerado na região onde eu morei. João Vanisque. É gente boa. Mas continua lá no besterol dele. Mas tudo bem. É a questão dele. Mas eu estava pregando na igreja dele. E eu fiquei pregando. Depois assumi igreja, fui pastor.
Então, o que faz nascer um ateu é um reconhecimento e se convencendo que de fato não tem nada nos monitorando por conta de fatos, cara. Fatos. E principalmente os fatos mais absurdos contra inocentes, que não há uma intervenção. Então essa senhora aqui mostra que é muito leiga, coitada. Infelizmente. Primeiro que para falar a respeito de ateu tem que primeiro ser um. Para dizer o que é um ateu. Um religioso que nunca foi um ateu não sabe nem o que é ser um ateu. Então vamos continuar aqui. Ou então, ele não consegue viver sem pecar. Então é mais fácil ele dizer: Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe. Para ele é mais tranquilo. Vocês observam que a fala dessa senhora é totalmente o contrário, né? O contrário. Eles, por exemplo, não querem entender que a vida é isso e que se existem alguns mistérios nós não sabemos. Ninguém tem o dever nem a obrigação de adorar a nada que não vê, que não sabe, através de livros escritos por seres humanos, dogmas e costumes feitos por seres humanos, tá? Eles criam deuses, porque eles querem acreditar que tem que ter alguma coisa. Como é que pode? Não pode. Não pode não existir um Deus, tem que existir, de qualquer jeito. Como é? Como é que pode? Nasce, morre e acabou? Não. Então, aí nasce religião. E vai enganando o trouxa. Então essa senhora, ela está totalmente equivocada. Parabéns ao Eustáquio por colocar aqui a reação, né, neste vídeo desta pastora aqui. Porque ele sabe que Deus é o Deus que vê todas as coisas. Muito bem. Você viu aí a pastora, né? Veja agora o quadro aqui. Vamos lá. Aí ao centro, acima, né? Igreja Batista Central de Brasília. Essa igreja aqui em Brasília. Vamos começar aí pela letra A, esquerda acima. E aí as palavras ditas pela pastora, palavras da pastora. Ela diz assim: tem pessoas que dizem: eu sou ateu. Não existe ateu. Ateu é alguém que está com raivinha de Deus. Você pergunta a um ateu: quando foi que você virou ateu? Depois que aconteceu uma tragédia, assim e assim. Eu estou com raiva de Deus. Não quero mais saber dele. Morreu. Ou então, ele não consegue viver sem pecar. Eis aí as palavras da pastora. Gente, eu sempre digo aqui, muito cuidado com o que você ouve de um pastor evangélico, de uma pastora evangélica, de um padre cristão, né? De um padre. E aí, padre cristão já é um pleonasmo, né? De um padre. Pois bem, então muito cuidado, porque o que eles dizem não tem consistência alguma. Muito cuidado. E é o que veremos aqui. O exemplo aí, a pastora. Veja bem, abaixo aqui à esquerda, a pastora traz aí, segundo ela, dois motivos, que levam pessoas ao ateísmo. Segundo ela, o primeiro motivo é raiva de Deus. Uma pessoa que tem raiva de Deus porque sofreu, por exemplo, uma tragédia em sua família, perdeu um filho, perdeu a esposa, perdeu a mãe, ou perdeu o emprego, então essa pessoa fica com raiva de Deus. E aí é meio caminho andado para o ateísmo, diz a pastora. Raiva de Deus. E o outro aí, diz ela, é que a pessoa, ela é má, muito perversa e quer praticar o mal, e aí não pode acreditar em Deus, porque se acreditar em Deus, não vai praticar o mal. Então, o segundo motivo aí que leva... O que o Eustáquio está falando aqui, ele vai dar continuidade. Calma aí, que eu preciso falar também, um pouquinho. Olha o preconceito que essa pastora tem dos ateus. Ou ele está com raivinha de Deus, ele tem que escolher. Ou ele quer praticar o mal. Cara, que
pessoa leiga é essa? Olha só, isso aí é um espelho dos líderes religiosos do Brasil. É o espelho. Eles querem explicar o inexplicável, um Deus que não tem explicação, e querem adorar, e querem prestar culto, e querem se sacrificar. Agora eles querem explicar o que está na mente de um ateu. E ainda querem colocar uma coisa horrenda. Não. Se não for raivinha de Deus, porque ele quer pecar, e ele quer fazer o mal. Aí ele diz que ele é ateu. Eu queria falar para essa alienada, mas eu não tenho papo na língua não, vou falar. Porque eu me sinto, na verdade, ofendido por isso desta mulher, né? De fazer esta colocação dos ateus, né? Ou é raivinha de Deus, de um Deus, de uma merda que não tá em lugar nenhum, ou então é porque ele quer pecar e praticar o mal. Então, eu já vou, mas eu já vou logo em cima da ferida. Eu fico pensando, cara, uma pessoa dessa, qual é o conhecimento que tem para colocar um microfone na mão, estar em cima de uma tribuna pregando? Nenhum. Não tem nenhum. Não tem, porque o conhecimento dela é algo que atrofiou a mente dela. Ou seja, não é conhecimento, é alguma coisa ali. Porque seria mais justo ela dizer, olha, eu não sei como é que funciona a cabeça de um ateu, porque eu nunca fui uma ateia, eu converso com alguns ateus, e eu procuro entender os ateus. Mas não, ela tem que determinar, tá? Aí eu perguntaria para esta senhora, será que no presídio tem ateu? Esses que praticam crimes contra crianças, até dentro de igrejas, são ateus? Todos eles são ateus? Então, vamos continuar aqui com Eustáquio, para eu finalizar. Eu peguei apenas uma parte aqui do vídeo dele, que é interessante demais, mas eu vou concluir. Fica aí, a madeira de dar doido vai descer aqui. O pau vai quebrar na casa de Noca, vamos lá. Uma pessoa ao ateísmo, segundo a pastora, é a liberdade para praticar o mal. A pessoa quer ter liberdade para fazer o mal. Então, aí ela tem que ser ateia. Gente, isso aí é para você morrer de rir. Isso chorar, aí né? é para você morrer de rir. E com certeza lá na igreja domingo, os fiéis que estavam ali ouvindo a pastora acreditaram nessa bobagem dita por ela. Entendeu? Os fiéis acreditam em tudo, coitados. Porque eles não... É porque o Eustáquio, ele é um pouco mais manso, mais brando, mas eu vou logo além. Isso aí não foi nem bobagem, não. Isso é burrice mesmo. Isso aí pode colocar, isso é muita burrice. Porque eu digo isso que não é só ela, não. São todos. Quando eu era alienado, eu poderia pensar dessa mesma forma sobre um ateu. Tá? Agora, por que eu sei que essa mulher cometeu um erro gravíssimo aí na colocação dela, porque eu teria motivo de ter uma raivinha de um Deus e me tornar ateu no dia seguinte ou no mesmo dia da morte da minha mãe, tá? Eustáquio vai finalizar aqui. Nem todo mundo conhece a história, porque nem todo mundo assistiram, nem todos os meus inscritos assistiram um dos vídeos mais assistidos do meu canal, um dos primeiros, as 5 razões por que me tornei ateu. 5, não foi só uma. E o caso da minha mãe não foi uma das razões. Apenas um exemplo. E minha mãe ficava 70 dias dentro de um quarto, orando em jejum, para continuar fazendo o ministério. Agora eu perguntaria a essa pastora se ela já fez um jejum desse. O outro lá contou lá no podcast, o Antônio Júnior, acho que foi ele, se não me falha a memória, que ele ficou 3 dias, fez 3 dias de jejum e viu um anjo. E minha mãe que ficou 70 dias, deve ter visto céu aberto e anjos subindo e descendo, assim como Jacó na Bíblia, né? Os querubins, os serafins, todas as miríades de anjos, Deus, Espírito Santo, Jesus, que 70 dias.
Então, isso aí é para você entender que não tem Deus nenhum, cara. Porque senão, a minha mãe que fez tudo isso para ter um ministério mais aguçado, para ajudar pessoas, sem querer um centavo de ninguém, ela estaria aqui viva hoje, porque ela morreu com 58 anos, e eu não estaria. Quando eu digo hoje, aqui no mundo dos vivos, né? Assim que eles dizem, e eu não estaria aqui como ateu. Só que eu me tornei ateu 13 anos depois. Eu ainda preguei muito, acreditei muito. Então foi assim, não teve nada que aconteceu que me frustrou, me magoou para dizer a partir de amanhã, a partir de hoje já sou ateu. A partir de amanhã já não. Não. Minha história tá aí. Então, observe o quanto que esse povo é leigo e fala um monte de besteira. Quando o cara fala uma coisa dessa, quando uma pessoa fala uma coisa dessa, me faz lembrar, eu já estou colocando aqui a Eustáquio para finalizar o vídeo, calma aí, me faz lembrar de uma crítica aos ateus feita pelo ateu Luiz Felipe Pondé. Luiz Felipe Pondé tinha que assistir esse vídeo. Ele tinha que assistir esse vídeo para ele ver a colocação que um líder religioso, principalmente da vertente evangélica, faz de um ateu. Para o senhor Luiz Felipe Pondé, não vem falar bosta, besteira, e dizer que ateu militante é ateu chato. Que tem ateu chato. Eu queria que se ele tivesse sentado numa cadeira de uma igreja para ouvir uma pregação dessa, como era que ele ia sair de um culto desse? O que era que ele teria para responder? Aí ele fica lá, né? Elogiando a religião, elogiando tudo. Não, é lindo. Ter fé é uma coisa bonita. Eu não tenho, mas ter fé é uma coisa linda. E ateu chato. Tem ateus militantes e ateus chato. Parabéns, Eustáquio, por este vídeo. Não raciocine, não. Então veja, vou repetir aqui. A pastora está dizendo que uma pessoa chega ao ateísmo por dois motivos. Ou porque está com raiva de Deus, ou porque essa pessoa quer liberdade para praticar o mal. Então, essa pessoa não pode acreditar em Deus. Viu aí? Vamos ver aí a inocência dessa afirmação. Como ela é ridícula, como ela é ingênua. Ingênua, não é nem inocente, Eustáquio. Na minha opinião, é ingênua mesmo e burra esta afirmação dela, né? E você é um cara culto e manso, e você oculta algumas palavras, eu lhe entendo, né? Eu lhe entendo. E parabenizo pela pessoa que você é, pelo cara que você é, aprendi muito com você. Mas aqui, quando houve uma coisa dessa aqui, cara, a gente já tem que entender que essa pessoa, ou ela quer agredir de fato os ateus, usar de preconceito contra os ateus, já que não existe intolerância religiosa contra ateu, porque ateu não é religioso, mas pode ser uma intolerância ateísta. A gente tem que também responder ao nível daquilo que foi falado. Porque isso aqui ofende todos os ateus militantes, ateus filósofos, qualquer ateu, né? Porque a gente sabe que tem ateu aí que é ateu desde de pequeno, que não consegue, nunca conseguiu entrar numa igreja, nunca conseguiu acreditar em nada disso. Eu conheço família inteira de chegar para mim e dizer, Anthony, a família inteira, ninguém nunca acreditou nessas besteiras, nunca passaram e vivem muito bem. Será que isso foi que raivinha de um Deus? Foi para praticar o mal? Família de bem. Então ela foi muito infeliz na colocação dela. E este vídeo do Eustáquio aqui, por esta fala dele, é um dos melhores vídeos. E por este vídeo que ele colocou desta senhora. Isso mostra o quanto que nós somos discriminados no meio deles. E que nós temos que estar aqui na internet falando, nos defendendo. Porque ela prega isso aí para um montão de trouxa lá, de alienado, e eles vão levar para outras igrejas e para outras pessoas. Aí é por isso que pessoas assim vêm para o canal da gente falar besteira.
fala bosta. Porque acreditam no que ela disse. Não acreditam no que nós estamos falando e mostrando do dia a dia. Veja aí abaixo na letra B de bola. Eu vou citar aqui apenas alguns ateus. Apenas alguns ateus. Então vou trazer aqui, olha aí. Primeiramente, o Drauzio Varela. Então vamos estudar aqui o Drauzio Varela. Estou aí fazendo uma série, né? Com vários comentários lançados lá na entrevista do Drauzio Varela com o Gilberto Gil. Ele pede que o Drauzio faça uma exposição, se ele é ateu ou é agnóstico. Então vamos pegar aí o ateu Drauzio Varela. A pastora está dizendo aí que uma pessoa é ateia ou porque está com raiva de Deus ou porque quer liberdade para praticar o mal. Então vamos pegar aí o ateu Drauzio Varela. Esses dois motivos aí não se encaixam no Drauzio Varela. O Drauzio Varela, ele é ateu, ele não tem raiva de Deus, raiva alguma, ele não é uma pessoa doente. Ele sabe que Deus algum existe. Se Deus não existe, é óbvio que ele não pode ter raiva de Deus, raiva do que não existe. Entendeu? Então o Drauzio Varela, ele é ateu e não tem raiva de Deus, a primeira coisa, olha aí. E ele também não pratica o mal. O Drauzio Varela é ateu e ele pratica o bem. É um homem altamente intelectualizado, um homem inteligente, um homem culto e um homem vencedor. Ele é formado em medicina e é um dos maiores especialistas em câncer no planeta Terra, Drauzio Varela. Ele é um dos maiores especialistas em câncer. É um homem realizado profissionalmente, é um homem realizado na família, vive muito bem com a esposa e os filhos, entendeu? É um homem que não tem problemas financeiros. Então o Drauzio Varela é um ateu. E esses dois motivos aí ditos pela pastora não se encaixam no Drauzio Varela. Viu aí, gente, como é fácil desmontar uma afirmação boba? Uma afirmação boba. E aí é o seguinte, eu vou continuar com o meu argumento para finalizar o vídeo. E esse vídeo do Eustáquio Presley é um vídeo sensacional, se você querer conferir. Vou deixar aqui o link, tá? O link aqui. Se você não é inscrito no canal do Eustáquio Presley, se inscreva no canal. Lá ele já falou de mim também, já colocou alguns vídeos meus. E é um defensor da racionalidade e da humanidade, do humanismo. E é um cara culto também, professor. E aprendi muito com ele. Parabéns, meu amigo Eustáquio Presley. Mas eu não deixaria de falar uma coisa. Para essas pessoas, a gente tem que responder essas críticas aí no mesmo grau de altura que essas pessoas falam em questão de ofender. Por mais que eu não quero ofender pessoas aqui. Não nasci para isso. Meu canal não é para ofender ninguém, nem quero ofender essa senhora. Eu estou trabalhando também no campo das ideias, já que ela falou ali em questão de ateu, sem falar que a ideia ateísta, ela falou do ateu, como se ela conhecesse o que era um ateu. Talvez até ela seja uma, né? Talvez ela seja uma desta forma e tá na igreja, não sei o que tá fazendo, tá apenas lá porque ainda não tem a raivinha de Deus que ela precisa para se tornar uma ateia. Então, enquanto isso, ela tá ainda pregando a mentira. Mas são essas e outras que a gente vem falando aqui. Por que tem o meu canal aqui? Por que tem o canal do Ferrer? Por que tem o canal do Antônio Miranda, do Fábio Sabino e de vários aqui falando sobre as mentiras e indo para cima dessas ideias? Porque é desta forma. Nas tribunas, eles falam isso. Eles criticam de uma forma sem entender por que a pessoa tem um tipo de pensamento, um tipo de ideia diferente, e aí leva para o campo do misticismo. Ele é religioso, ele acredita em Deus, só que ele está com raiva de Deus. Aí ele diz que ele é ateu. Nunca vi isso. Nunca vi isso. Pode ser que tenha pessoa que tenha realmente raiva de um Deus achando que existe e que esqueceu dela. Mas isso aí é um assunto
que não tem nada a ver com o ateu, tá? O ateu humanista, ele não critica nenhum Deus, porque ele sabe que não tem o que criticar. Ele critica um sistema que inventou, ele critica personagens. Entendeu? Primeiro ponto. Segundo ponto, o ateu, ele trabalha em cima de fatos acontecidos no mundo físico. Está acontecendo, é isso que é, temos que nos cuidar. E o ateu passa a estudar ramos científicos que o religioso não quer. Porque ele acha que é um conhecimento do homem, conhecimento da terra. E que o conhecimento do homem é loucura para Deus. Tá? E que a letra mata. E aí ele fica só ali, na teologia da mentira. Aí a mente dele está voltada a um livro apenas, dentro de uma bolha, de uma caixa ali. Então, tudo tem que funcionar ali para ele. Então, por isso que ele vai criticar quem tem um pensamento diferente, que estuda e pesquisa astronomia, que a mente aqui sai da Terra para entender que isso aqui é tão gigantesco. Cara, jamais um Deus que, se eles acham que fez tudo isso, estaria monitorando um ser tão minúsculo aqui neste planetinha. Astronomia, paleontologia, geologia, neurociência, tá? Para entender a mente humana, que essa daí não entende nada de mente humana. Já provou que não, essa pastora, tá? E outros ramos científicos, arqueologia, para entender os achados antigos que não tem nada a ver com Bíblia, tá? Vários ramos científicos que levam ao ser humano tirar de uma vez, bloquear de uma vez todo o pensamento religioso da mente e entender que a vida é isso aqui. Existem alguns mistérios que jamais vamos saber e entender. Mas isso não força você a acreditar em alguma coisa, em qualquer coisa que passaram para você, não. Não. É muito pelo contrário. Você tem que fazer aquilo que a vida requer. Muito esclarecedor. E eu dei minha opinião aqui. O porquê que tem que ter os nossos canais aqui. Porque senão, quem é que vai combater uma mentira dessa? Já pensou se não tivesse um canal ateu? Aí a voz de uma pastora dessa, ou seja, uma mensagem dessa, ia ficar como verdadeira 100%, né? E todo mundo ia acreditar desse jeito. Mas nós estamos aqui para desmentir essas mentiras. Então, aí vem do canal do Eustáquio, passa pelo meu canal, e aí as pessoas vão assistindo. Sabe por quê? Porque se existe uma coisa que estraga o nosso país, a primeira coisa, tem várias coisas, mas a primeira coisa se chama religião. Fico por aqui, mas eu volto. Novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Eustáquio, um abraço para você. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão.